Saudações Bitcoiners e altcoiners. Nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre a descentralização e a distribuição de Bitcoins. Como a gente sabe, vão existir no máximo 21 milhões de Bitcoins e ninguém pode fazer nada para alterar isso. É impossível. E a gente sabe que quem criou o Bitcoin não é conhecido, que é Satoshi Nakamoto, é um pseudônimo que criou o Bitcoin em 2009. Ninguém sabe quem ele é. E ele fez isso justamente para o Bitcoin ser totalmente descentralizado. Porque por mais que qualquer altcoin tenha sua rede distribuída, sua blockchain distribuída, ela tem uma entidade, uma empresa por trás que a rede depende dessa empresa. No sentido que eu digo assim, qualquer coisa que afete essa empresa, ou pessoa, ou desenvolvedor que está por trás da altcoin, tende ela a sofrer muito e até talvez desaparecer. Então, assim, pense comigo. Muitas altcoins são distribuídas, mas tem essa dependência que acaba centralizando ela de alguma maneira. O Bitcoin, além dele ter sido criado na blockchain, que a blockchain dele é totalmente descentralizada e distribuída, não tem nenhuma entidade e nenhuma pessoa por trás fazendo com que a rede dependa dessa entidade, dessa instituição ou dessa pessoa. Então, por lógica, a gente chega à conclusão que realmente o Bitcoin é, é a primeira criptomoeda e é até o momento a única totalmente descentralizada. Só que se a gente pensar assim, Satoshi Nakamoto em 2009 teve essa ideia disruptiva de criar essa nova tecnologia que é a blockchain, que ele que criou essa tecnologia, e, e em cima dessa tecnologia, dessa rede distribuída descentralizada, que é a blockchain, ele criou o Bitcoin, que é a moeda dessa rede. Só que não adianta dar então essa moeda ser descentralizada se essa moeda não for distribuída. O que eu quero dizer com isso? Na sua estrutura lógica, o Bitcoin é descentralizado. Só que se somente as grandes instituições e governos comprarem, essa moeda estruturalmente descentralizada vai ficar na prática centralizada, que é algo que já ocorre atualmente. Se a gente olhar aqui essas barras aqui, a gente vê bem isso. Esse gráfico aqui com essas barras nos mostra que, infelizmente, está havendo uma transferência de renda. Novamente, e da mesma forma, as pessoas de menor poder aquisitivo estão transferindo renda para quem tem maior poder aquisitivo. Então, ou seja, futuramente as pessoas vão reclamar porque 1, 2 ou 3% da população tem todo o Bitcoin do mundo. Porque as pessoas não estão sabendo gerir, não estão sabendo aportar no Bitcoin, estão vendendo no medo, estão comprando na ganância. Então, assim, se a gente olhar, por exemplo, aqui, esse indicador de medo e ganância, é isso que eu estou me referindo. Geralmente, as pessoas compram aqui, nesse verde claro para o escuro, que é a ganância e a extrema ganância. E vendem quando vai para o vermelho claro e ainda mais para o vermelho escuro. O ideal seria o inverso. As grandes instituições sabem disso. Então, elas fazem justamente isso que é contraintuitivo. A gente tende a comprar quando o ativo está subindo e vender quando ele está caindo, ou seja, medo e ganância. Logicamente que a gente sabe que o poder aquisitivo influencia nisso, porque se a gente pensar, grandes instituições, além delas terem mais conhecimento, elas estarem há mais tempo no mercado de ativo variável, de renda variável, elas já conhecem essa volatilidade, sabe lidar com ela.
Tem a questão financeira, eu não posso descartar isso, que às vezes a pessoa sem gestão de risco coloca mais valor que pode e acaba tendo que daí se desfazer dos seus ativos ali quando eles estão num preço mais baixo do que a pessoa comprou, ou seja, a pessoa realiza prejuízo. Então, assim, só que o que que resolve isso? É a cultura, é o estudo. Por isso, justamente, até eu faço esses vídeos e presto serviço de consultoria, porque a intenção é a instrução. Esse é o foco da BitcoinNet, para que a gente possa ter acesso ao conhecimento e tentar, baseado na gestão de risco, que é a base de tudo, gestão de risco da psicologia e daí para a parte técnica, que daí envolve análise de fundamentos e análise gráfica. Juntando tudo isso, a gente poder fazer da maneira correta e a gente não vender no desespero, no medo e comprar na ganância. E se a gente olhar aqui, ó, o que aconteceu aqui, ó. 247 mil bitcoins foram transferidos do varejo das pessoas físicas, que nem eu, que nem a maioria provavelmente que vai assistir esse vídeo, vendeu os bitcoins. Geralmente, como eu disse, no prejuízo. Se ainda fosse empatado ou no lucro, já seria alguma coisa, mas geralmente essa venda é no medo, é no prejuízo. E se a gente olhar aqui, ó, os governos começaram a comprar. A gente sabe, é a teoria dos jogos. Um governo começa a comprar, os outros tendem a começar a comprar, porque eles veem que vai valorizando. Então, tudo que um fizer que der certo, tende os outros repetirem. Isso serve também para as empresas em geral. Se a gente olhar que as empresas foram as que mais compraram, pessoas jurídicas, compraram 157 mil bitcoins. Na próxima barra, fundos e ETFs, que são daí fundos de investimento, que tem Bitcoin nesses fundos. Então, são grandes empresas de gestão financeira que oferecem serviços financeiros de investimento. Compraram quase 50 mil Bitcoins. E como a blockchain ela é, ela é anônima, mas ela é auditável, ou melhor dizendo, ela é auditável, mas é anônima. Então, sempre vai ter bitcoins que a gente não vai saber totalmente com quem está. Então, que são esses outros aqui. 21 mil foram comprados. Então, a gente observa, houve uma transferência, uma drenagem desses bitcoins do varejo, das pessoas de menor capacidade aquisitiva, de menor renda, para as pessoas, empresas, governos que têm maior capacidade de renda e cada vez vão ter mais. Só que não é somente, como eu disse, capacidade de renda, é também estudo. Certamente, os governos, as empresas de gestão financeira, as empresas em geral, grandes negócios, eles têm seu setor de estudo, de análise do mercado variável, então eles sabem lidar e fazem da maneira correta e tendem a comprar e vender na hora certa. Um, um outro, um outro dado que eu quero mostrar para vocês aqui, muito interessante. Isso aqui é a pesquisa no Google do termo Bitcoin dos últimos 5 anos no Brasil. Vejam só, é, a o termo Bitcoin nesse momento no Brasil ele está numa baixa pesquisa. Está em 27, considerando que ele pode chegar a 100%. Em 27. Na verdade, isso que são, acho que são pontos, né? 27 pontos, considerando que ele pode chegar a 100%. E se a gente olhar aqui, ó, por estados, a gente vê aqui a distribuição dessa pesquisa aqui, ó. Por incrível que pareça, da metade do Brasil para cima é onde ocorre as maiores pesquisas.
Até isso vem em concordância num fato que eu até estranhei quando começou a acontecer, que muitos alunos, até a maioria, são da região central para cima do Brasil. Eu, como sou do Rio Grande do Sul, nesse momento pelo menos, estou no Rio Grande do Sul, eu imaginaria que talvez ali a região sul teria maior procura, mas graças à internet que não tem fronteiras, me surpreendi, mas é o que ocorre e vai então de encontro a esses dados aqui, ó. Primeiro seria Tocantins, daí seguido do Pará, Roraima, Maranhão, Ceará, são os que mais pesquisam. Detalhe, não são os estados que mais possuem, daqui a pouco as pessoas mais possuem Bitcoin, mas pelo menos são os estados que as pessoas mais procuram e provavelmente procuram conhecimento, estudo, tanto que provavelmente botaram ali consultoria em Bitcoin ou criptomoedas e encontraram a BitcoinNet pelo Google, assim como a pesquisa de estudo em geral sobre criptomoedas. E se a gente olhar aqui, ó, ainda mais estados ali da região central para cima, e em 10ª posição Rio Grande do Sul. E a gente continuando aqui, daí que a gente vê que a região sul começa a surgir com alguns estados ali da região norte e nordeste do país, mas daí a gente vê que já começa a distribuição aqui ser mais heterogênea, ó. Mas a gente observa que os estados do sul e sudeste geralmente aparecem mais pro final, né? Se a gente olhar aqui, nesses top 5 aqui, não tem nenhum estado da região sul, sudeste, ó. Vamos ver aqui nos top 10, daí o primeiro que aparece é o Rio Grande do Sul. E daí podem ver que daí começa a lista aqui ser mais heterogênea, misturar as regiões, ó. Estão vendo aqui, ó, Santa Catarina em 12º. Então, a gente poderia pensar o inverso disso, né? Intuitivamente pensar, não, provavelmente a região sul e sudeste talvez tenha mais acesso a informações e talvez seriam os que mais pesquisam, mas não. Eu creio que isso seja por uma questão financeira também, porque, seguindo a lógica, aonde as pessoas sentem mais a desvalorização do dinheiro é onde elas vão buscar alternativas, né? Então, se a gente olhar assim, na pesquisa, se a gente fosse olhar na pesquisa do Google a nível mundial, provavelmente os países de terceiro mundo são os que mais pesquisam sobre Bitcoin e criptomoedas. Não é porque eles têm mais Bitcoin e criptomoedas, mas é porque eles procuram alternativas à moeda fiduciária, que é o dinheiro estatal, que só desvaloriza. As pessoas estão procurando outras alternativas. Então, o que eu quero dizer com isso que eu estou passando nesse vídeo é que as pessoas em geral, ainda a maioria não se conscientizou de que é interessante começar a adquirir Bitcoin como reserva de valor, pelo menos. Não estou falando, de repente, nesse momento, como moeda de troca ainda. Mas é algo também interessante de acontecer, usar o Bitcoin como moeda de troca, através da Lightning, que torna essa transação muitíssimo barata, quase sem custo, e instantânea, tão mais rápida que o Pix. Tanto que eu incentivo muito as empresas em todos os setores, qualquer negócio em qualquer setor, seja indústria, comércio, seja alimentação, seja produtos, atacado, varejo, mas principalmente o varejo, e principalmente regiões que querem se destacar, regiões que têm potencial turístico, são turísticas, querem atrair mais público, a receita é inovar. Isso serve para qualquer negócio. Se a pessoa quer diferenciar o seu negócio da concorrência, ela tem que ter um diferencial. Qual seria o diferencial? Seria aceitar Bitcoin. Detalhe, não é que todos os clientes vão passar a pagar em Bitcoin. Não, a maioria não vai pagar em Bitcoin. Mas só o fato da empresa aceitar Bitcoin, ela já mostra para o público que ela tem um pensamento arrojado, que ela tem um pensamento inovador, que ela tem um pensamento para frente. Então, isso atrai público e diferencia da concorrência. Por isso que eu digo, quem quiser saber mais sobre isso,
só acessar bitcoinet.com.br, clicar aqui, chamar no WhatsApp que eu passo mais informações. E também quero mostrar para vocês aqui o grupo gratuito no WhatsApp e as redes sociais da Bitcoinet. Só clicar aqui. Também o grupo do WhatsApp é gratuito para ter atualizações diariamente e nas redes sociais também ficar atualizado. Vou deixar os links na descrição, no primeiro comentário fixado. Qualquer pergunta, só colocar ali nos comentários que eu vou responder uma por uma. Nesse vídeo é isso que eu queria mostrar, a importância das pessoas adquirirem Bitcoin e de começarem a aceitar no seu negócio Bitcoin, na sua empresa, inovar e aceitar Bitcoin e fazer sua reserva de valor também, de vez de fazer somente ou de vez de fazer a poupança, o CDI, ou somente a poupança, somente o CDI, considerar começar a fazer uma parte gradual e parcial e periódico na sua carteira em Bitcoins. Obrigado pela atenção, até o próximo vídeo.